Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Dia 26, né? Sexta-feira. E hoje sextou com tendência, né, pessoal? Finalmente, né, um dia de tendência. O índice vinha em movimentações bem mais difíceis, né? Hoje foi finalmente um dia, né, de tendência. Esses dias, né, eles chegam até a assustar, porque no geral o nosso índice, né, e tanto o índice quanto o dólar, né, eles revertem bastante. E para quem, por exemplo, às vezes tem a ilusão de que outros ativos também não fazem isso, até mesmo no mercado americano, também é comum, tá? Tanto que a estatística do Brooks, se você fizer backtest, você vai ver que ela cai muito bem dentro do nosso número também. Lá no mercado americano, por exemplo, o E-mini, né, que é algo que o Brooks opera, você tem também, né, a mesma estatística de dias de tendência, né, dias de super tendência, né, de tendência desde a abertura. Ele, o Brooks cataloga isso como 3 a 4 dias no mês, né, isso está escrito no Tendências. Então, 3 a 4 dias no mês, né, que a gente tem essa movimentação que o mercado só vai e ele acaba não voltando, né, para reverter, né, já que o nosso mercado ele reverte bastante. Por isso, né, que muitas pessoas, né, que por exemplo às vezes operam, né, fazendo preço médio, acaba, né, ficando com aquela memória de que se ela fizer preço médio, ela vai conseguir corrigir. Nesses dias aqui, né, é o dia que a conta, né, vai pro espaço, tá? Então, o dia de hoje foi um dia de Fab 4, né, pessoal? Pra galera que viu o vídeo de ontem, né, a gente compartilhou ali a ideia, né, de que tinha vários cenários, né, que o mercado poderia nos levar à ideia de uma movimentação de alta, que ele podia ganhar um pouco mais de impulso a partir da H3, que a consolidação do dia anterior, né, era o cenário de Fab 4. Ainda vou gravar para vocês, né, um outro vídeo, né, vai ficar esse também só para os assinantes, específico, né, só sobre os modelos de Fab 4, né, que ele tem formas, né, de Fab 4, né, tem o ideal e tem outras maneiras, né, desse mesmo setup desenrolar, assim como a gente conversou, né, no dia de hoje pela manhã, né, maneira dele trabalhar, né, maneira desse setup se ter algum tipo de continuidade. Então a gente ainda vai mais para frente gravar isso daqui. Amanhã, né, tem aula, né, sobre rompimento, né, amanhã vai ter aula para a galera aí que é apoiador do canal e para a galera que é assinante do Trade System, né, então amanhã a gente dá continuidade naquele módulo de rompimento inicial. Até havia conversado com alguns assinantes, né, do porquê que eu peguei aquele módulo, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade grande em rompimentos e a ideia, né, é trabalhar isso, explorar dessa maneira a fim de que se diminua, né, essa resistência nesse tipo de cenário. E conhecer, né, quando você conhece o cenário fica mais fácil de você operar. Beleza? Esse vídeo vai ser mais rápido, tá, pessoal? No vídeo de amanhã eu converso um pouco mais com vocês sobre o semanal e algumas ideias para segunda, tá? Então, aqui no gráfico diário, né, de maneira breve, né, retomando aquilo de ontem, a gente teve uma H3, né, aqui agora. Então, agora em cima dessa região de WED, né, a condição de TBTL também está bem concluída, né, 10 barras, duas pernas. 60 minutos, né, pessoal? Até, né, alguns amigos ali mandaram ali uma mensagem ali no, no Instagram, né, ali, e muitas vezes acontecia, né, na época que eu estava postando mais estudo, né, pensando na possibilidade do amanhã, né, para quem deu uma olhada naqueles vídeos antigos, né, eu colocava o estudo de hoje, possibilidade de amanhã, sempre dentro da metodologia do Brooks, né. Muitas vezes eu tomava ali algumas, cara, como é que você está falando que o mercado vai subir hoje, né, se ele está numa tendência de baixa, ele está abaixo dos 50%, ele está, né, com ele tá com o IFR sobrecomprado, não tem como ele subir daí e tal. E às vezes a gente responde, outras às vezes você acaba escutando e outras pessoas são um pouco mais, às vezes, um pouco mais complicadas, né? Algumas pessoas são um pouco mais ofensivas ali, aí compensa só você bloquear mesmo, ao invés de gastar tempo com isso. Mas dentro de tudo aquilo que a gente estudou, né, pessoal, dentro de tudo aquilo que a gente conseguiu justificar, né, fazia sentido a gente pensar na movimentação de alta. E olha como a movimentação de alta, às vezes, quando tem um contexto, né, que leva para isso, olha isso daqui, né? Olha para essa movimentação de alta, por exemplo, né? Realmente, se a gente olhar essa movimentação aqui, ó, são 2.000 pontos. Se a gente olhar para essa movimentação isolada, fica bem difícil de você acreditar que hoje, por exemplo, que hoje poderia ter uma movimentação de alta, né? Ficava realmente bem difícil. Então a gente tem que realmente se ater a detalhes, né, daquilo que a gente estuda e por repetição, né, tentar chegar a algum tipo de conclusão dentro daquilo. E nesses dias, é claro, aproveitar, né, essas possibilidades, certo? Então,
E olha que hoje nem foi o Fábio 4 perfeito, né, pessoal? Se tivesse sido o perfeito ali pela manhã, teria sido um dia muito melhor, né? A gente ainda vai chegar nesse aí, com fé em Deus, aí uma hora a gente pega um desse ainda. Então, realmente, eu concordo com a maioria das pessoas, né, de dizer que, olha, Luciano, mas tem uma LTB aqui, não tem como o mercado, né, subir, olha, mas tem um ombro, cabeça, ombro. E você mesmo falou que o ombro, cabeça, ombro é uma figura de continuidade. Eu sei, né? Até um dos amigos falou sobre ombro, cabeça, ombro. No caso, para continuidade seria o invertido. Que seria esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Tá? Só que eu não posso olhar só esse ombro, cabeça, ombro. Eu tenho que olhar todo o contexto. Eu tenho que fazer toda a análise macro para ver se eu consigo chegar a algum tipo de pensamento, né? Para formular mais ideias, tá? Então, eu não posso me ater somente a isso. E esse ocorre, né, seria mais interessante, né, vendo dentro desse outro tipo de figura aqui, né, dentro desse outro tipo de cenário, ainda quando eu ainda estava em tendência, eu ainda não tinha tido uma lateralidade. Então, o cenário também é bem importante, tá? Aqui eu já tinha tido gap de média, a gente já tinha algumas razões para pensar numa lateralidade, né, coisas que a gente já conversou durante a semana. Então, aqui nos 60 minutos, realmente, eu concordo, fica realmente difícil a gente pensar, por exemplo, numa possibilidade de movimentação de alta. Se você não tiver muito estudo e muita crença, né, naquilo e muita repetição, tá? Senão, sem isso, não dá certo. Então, realmente, é um cenário difícil. Ele veio testar o Edge, né, que a gente comentou hoje, né, ainda pela manhã, eu havia mandado essa possibilidade de o Edge aqui como magneto, né, pessoal? A gente conversa já com vocês que o Edge são bons pontos para se realizar lucro, o Brooks cita isso, né, ali na parte de estudo de Edge. Inclusive ele fala, né, para você comprar até o Edge, tá? Então, a probabilidade ela é até melhor de você participando em direção ao Edge, né, de você comprando, por exemplo, a terceira puxada, do que você só vendendo, né, que seria o contra a tendência. Tá? Então, é um cenário interessante aqui, né, a se observar. No 15 minutos, né, a gente teve a barra 1 negativa, né, conversamos sobre a possibilidade do Fab 4, conversamos sobre a 200 cortando gap, conversamos sobre a 200, né, servir como suporte para esse tipo de cenário. Aí aqui, né, saiu a notícia, né, pessoal, às 9h30 aqui, encerra as duas barras, aqui é a barra da notícia. A notícia veio positiva, né, os dois índices ali vieram, né, positivos. O mercado corrige aqui até o 38,2, né, do dia anterior, né, que é o 38,2, 50%, 61,8 do dia anterior. Então ele abre com gap de alta acima da 200, né? Só que ele já abre, né, pessoal, igual a gente conversou aqui. Deixa eu trazer aqui brevemente para os 5 minutos. O que a gente havia deixado marcado, né, para o dia de hoje? Deixado marcado os alvos, né? O primeiro alvo aqui, legal. O segundo alvo, 100% da lateralidade, um ótimo alvo, né, para a gente trabalhar. Terceiro alvo, né, da lateralidade, tá? Aí o mercado já na barra 1 vem e faz tudo isso, né? Eu conversei de manhã, porque ele já lasca a gente, né? Porque teria sido fantástico se ele tivesse, né, começado o Fab 4, né, que é bem mais útil para a gente ganhar dinheiro, né? Seria ele começar essa movimentação assim, né? E aí a gente teria toda essa condução inicial para fazer e provavelmente todo o resto dessa movimentação. Mas veio um pouco mais complexo, né? Então ele veio mais complexo, trouxe um outro tipo de formulação, né, para esse cenário. Opa, deixa eu só. Eu apaguei aqui. Ah, não, isso aqui pode apagar. Sim. Então aqui, né, pessoal, o mercado abre a barra 1 como doji, era uma potencial lateralidade. Barra 2, né, uma barra de baixa. Barra 3, barra de baixa. Barra 4, uma inside. Barra 5, né, uma outra barra pequena. O problema aqui é que a gente não teve correção. Eu gostaria de ter visto também um pouco mais de participação dos comprados durante a formação dessa movimentação aqui, ó, tá? A gente teve aqui, ó, 6 barras sem nenhuma correção. Então essa barra aqui, que foi a barra da notícia, ela acaba sendo uma H1. Então essa H1, né, foi a primeira reversão de alta contra um microcanal. Quer queira, quer não, né, a gente teve 6 barras sem correção. E microcanais é melhor a gente respeitar, né? Porque qual que é a ideia do microcanal, né? É que a gente não vai operar contra. E se eu for operar contra, talvez eu tenha que esperar um pouco mais, esperar pelo menos uma H2. E aí o mercado aqui, né, acabou fazendo essa H1, boa movimentação, perde mínima, renova máxima aqui uma H2, seria aqui uma segunda entrada. E aqui a gente conversou sobre a antecipação da H3, né? Amanhã eu converso um pouco mais com vocês sobre isso. Eu não lembro exatamente em qual das aulas, mas eu dei uma relida nessas aulas de rompimento inicial e é um ponto que a gente vai trabalhar.
E aí, por trabalhar, né, eu acabei fazendo a entrada do dia de hoje, né, exatamente na antecipação da H3, né, que foi quando ele perde a mínima, que é a condição necessária para isso. Mas a gente vai abordar um pouco mais sobre isso no estudo ali, trazendo inclusive, né, a forma que o Brooks está explicando, né, sobre isso. Então, foi uma forma de antecipar, né, tinha espaço aqui, ó, isso daqui é o topo duplo, né, que nos levaria à ideia de H3 do diário, e aí o mercado rompe isso daqui. Quando ele rompe, né, pessoal, a gente, a princípio, né, a gente tinha conversado da possibilidade do cup handle, é um cenário comum também para esses dias. E como falei, né, a gente vive de memória, então a ideia de vocês fazerem, né, um diário de trade ou fazer backtest é para justamente ter essa fixação, né, dessas ideias de memória. Aqui o mercado atingiu o exato, né, segundo alvo desse rompimento, né, aqui também era uma pequena possibilidade de wedge. Então aqui, né, teve algumas possibilidades de entrada, teve essa primeira aqui eu estava indo um pouco pé atrás, né? Por quê? Porque era um microcanal, né? Aqui, quando essa barra retomou máxima, teve uma segunda entrada, apareceu o gatilho aqui também, se tivesse entrado aqui também já teria lucrado. A minha entrada acabou sendo aqui, né, bem próximo da entrada de H2, né, do rompimento da barra. E acabei fazendo uma parcial aqui, né, e saindo, né, da outra parte, né, quando o mercado começou a fazer de novo microcanal. Eu particularmente não gosto de microcanais, por quê? Porque quando o mercado inicia microcanais, no nosso mercado ele reverte. E aí a gente fica com aquela lembrança, né, de que o nosso mercado ele reverte, né? Mesmo sendo um potencial Fab 4 e mesmo sendo aquilo que eu falei para vocês, de que os dias de tendência desde a abertura, no geral, eles estão enquadrados nisso daqui. Eu ainda comentei pela manhã com vocês, né, que no dia anterior eu havia insistido, né, no alvo, depois do topo duplo, que é o do fundo duplo, né, o alvo que estava abaixo do fundo duplo, e acabei devolvendo 400 pontos, né, de uma boa operação. Né, foi aqui. Né. Acabei insistindo, né, nessa projeção de alvo, que estava bem aqui, era o primeiro alvo desse pivô. Né, então acabei devolvendo ali pouco mais de 500 pontos, né, dessa operação aqui, esperando ali, tentando o mercado buscar um primeiro alvo. E aí hoje, né, acabei fazendo o parcial aqui antes bem no topo duplo majoritário, né, que era o ponto da H3, essa linha pontilhada que a gente deixou. Tá? Então, depois disso daqui, né, a condução até alvo ficou mais tranquila. Depois teve uma segunda entrada, né, pessoal? O mercado corrige, a gente conversou sobre essa correção lateral, a gente conversou sobre o Power Breakout, a gente conversou que o mercado não estava chegando na 20. Então ainda era um cenário bastante comprador, né? Foi uma correção na 9, então aqui ó, a gente teve contagem de barras H1, perde mínima, H2, né? Perde mínima, H3. Né? Aqui quando ele perdeu mínima, né, eu acabei antecipando de novo a entrada dentro da ideia, né, de que a nova máxima seria H3. E aí minha entrada ficou aqui, ele ainda veio pagar, né, aquele alvo ali que era, né, basicamente aqui cerca de 500 pontos, né, até essa projeção aqui, né, então 450 pontos, né, que era, eu tinha deixado o alvo ali na projeção desse pivô aqui, pessoal. Ele não pagou, né, eu acabei saindo aqui, ó, na wedge, tá? Aqui exatamente dava 500 pontos, né, da entrada. Tá? Mas ele acabou pagando bem depois essa movimentação. E aí eu vi essa pequena wedge aqui e já tinha feito essa entrada aqui, né, fazia algumas horas, né? Então só até aqui eram 2 horas e 5 minutos, né? E o mercado não estava desenvolvendo de maneira rápida. Aqui tem um ponto, né, que a gente conversou no dia de ontem. Eu falei que mais vezes a gente vai ver canais de baixa como bandeira de alta. Lembram? Até mesmo, né, quando a gente conversou sobre isso daqui, ó, a gente conversou que mais vezes a gente vê essa projeção aqui, né, levar a um rompimento e reteste do fundo. Mais vezes eu tenho um impulso de baixa, então canal de alta, bandeira de baixa. Aqui é a mesma ideia. Né? Aqui no minuto teve uma wedge com fundo duplo, né? Até dá para a gente colocar aqui para dar uma olhada. Por quê? Porque aqui é super tendência, em super tendência o preço não vai tocar 20 tão cedo. Aqui ó, a gente teve uma pequena cunha, né, com retorno na 20. Então aqui eu tenho um 2HM. Esse 2HM desenvolveu só após a wedge com fundo duplo. Dá para ver aqui também. Você tem uma, certo? Você tem duas. Você tem três puxadas e um fundo duplo. Já conversamos sobre esse cenário. Né? E depois disso daqui ele acaba conseguindo um gap de média. Né, aqui, ó, que é o final do dia. Você consegue aqui ter um gap de média. Tá? Então a gente tem aqui um gap de média. E esse gap de média veio reagir, né, ao fundo duplo. E ainda assim fez um reteste, de uma região da POC que estava aqui no 15 minutos. Outro ponto, né, pessoal, é a região da POC.
a minha compra, né, aqui a antecipação, foi também favorecida, né, pela ideia da POC. Essa região de POC, o preço veio trabalhar acima dela, eu tenho essa região como suporte. Olha aqui no 15 minutos, né, a região que ele acabou vindo testar, tá? Ele acaba vindo testar a região da POC. Quando eu tenho essa região da POC e o mercado me dá gatilho de compra em cima dela, eu não faço, tá? Eu acabo evitando, eu fico de fora. Por quê? Porque mais vezes, quando ele testa, ele está muito em cima dessa região, às vezes ele gera um pullback. E aí não fica com uma entrada legal. Então, um ponto para vocês avaliarem aí em backtest, tá? Por favor. POC, pessoal, é a região. Né, um dos amigos perguntou o que era POC, né? A POC vem do estudo do volume profile. Se vocês quiserem se aprofundar, né, vocês podem ir até o YouTube. Eu nunca gravei nada sobre isso de maneira específica, mas tem muito conteúdo, né, sobre o volume profile. A ideia da região de POC, e o que me chamou a atenção, é exatamente o estudo do Brooks, porque o Brooks ele fala que o mercado vai andar para regiões onde há troca de contrato. E qual ponto onde vai ter mais troca de contrato, onde ficou essas regiões de alto volume, né? Então a ideia da POC, ela casa com essa ideia do Brooks, ela não é uma ideia distante, tá? Ela é uma ideia que se aproxima daquilo que o Brooks fala. Então, né, essa ideia de entender, por exemplo, essas regiões aqui, ó, como sendo uma possibilidade de suporte, quando vinha de uma tendência de alta, de uma pequena tendência de alta, né, deu, por exemplo, não fazer uma venda em cima dessa região, ela vem disso, tá? Não é algo fora daquilo que o Brooks fala, é algo que eu consegui entender dentro daquilo que ele fala, e isso me chamou a atenção, né? Tem trader que opera praticamente só essas regiões de volume, né? Só essas regiões, né, de onde ficam, né? A ideia de POC é Point of Control, né? Que é pontos de controle, tá? Então, quando tiver gatilho exatamente em cima dessa região, às vezes é melhor se abster um pouco, esperar um pouquinho ali para ver o que o mercado faz para depois participar, tá? Então aqui agora tivemos um gap de média leva a possibilidade, né, de lateralidade, porém, né, precisa também agora do gap de média aqui, né, no 15 minutos. Ó, você tem 29 barras aqui, né, trabalhando aqui acima da 20, aqui então aqui você também teve um 2HM, tá? Esse 2HM ficou um pouco mais difícil por essa região aqui de volume que ficou nessa pequena lateralidade, tá? Então, para descer essa movimentação precisa de um gap de média, né? Mesma ideia sempre, né? Para que gere pelo menos lateralidade ali, para ter uma possibilidade, né, de uma movimentação de queda. Por enquanto, né, continua mais fácil subir. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Gap de média reagiu ao fundo duplo, né? Ah, falei que ia colocar no minuto, né? Acabei esquecendo. Aqui, ó. Aqui no minuto, ó, você teve uma pequena wedge, né, dentro daquela correção. Aqui quando estava na L1 dos 5 minutos. Ele acabou, né, não reagindo bem só ao teste da 20, né? Acabou não tendo já continuidade imediata. Foi deixando topos mais baixos. Né? É a primeira correção. Você está vendo um grande impulso aqui. Eu nem distanciei o resto da tela, o resto da subida, tá? Então, você tem aqui uma wedge, né? Você tem uma movimentação pequena aqui, ó, de 3 puxadas. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três. Também poderia, né, fazer isso daqui assim, só que assim vai ficar com um bom overshoot aqui, tá? Tenho uma, tenho duas, tenho três, né, exatas. Depois disso daqui eu tenho, né, um fundo duplo. Então eu tenho uma wedge com fundo duplo. Depois disso daqui o mercado volta a mudar um pouco a estrutura, tá? Então aqui estava, né, o nosso ponto de inflexão. E a partir do ponto de inflexão eu posso esperar o quê? Pelo menos duas pernas de alta, tá? Então, dentro disso daqui, né, que era bem onde estava aquela possibilidade de H1, né, quando vai reduzir o tempo gráfico, né, é interessante você construir, né, esse tipo de cenário, tá? Tentar construir algum tipo de configuração dessas, né, como, por exemplo, uma cunha, né, a gente fala que isso daqui acaba sendo a wedge Bull Flag, né, a wedge que o Brooks mais fala, né, inclusive, como para se tentar, né, pegar. Por quê? Porque 80% das tentativas de reversão falham e 75% das wedges, né, te levam a uma correção de TBTL ou mesmo uma reversão. Então, nesse cenário aqui é quando ela é melhor, tá? Então, dentro desse tipo de cenário aqui é mais interessante você estar buscando wedges, beleza? Então, depois disso daqui, como falei, renovou a inflexão e acabou fazendo a nova máxima que devia. E aí acabou, né, pagando bem ainda essa movimentação de alta. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Um bom final de semana para vocês, né? Para a galera aí que é apoiador do canal e para a galera que é assinante do Trade System amanhã, né? A gente tem vídeo, ainda não sei se vai ser na parte da manhã ou da tarde, mas assim que gravar, né, eu acabo mandando para vocês ali. Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí, um bom final de semana e até mais.